Bom dia para você que tem acompanhado a nossa escola bíblica virtual. Nós ficamos felizes de estar com vocês mais uma vez para pensar a respeito desse tema que tem sido proposto. E a nossa ideia nesses estudos que começaram domingo passado, e a gente vai permanecer por algum tempo, é a respeito dos 4 evangelhos. Qual é a história que ele nos conta? E para recapitular um pouco aquilo que foi estudado na semana passada, a gente pode notar que existe um problema facilmente detectável dentro da igreja, que é o fato de que nós nos esquecemos, em muitos momentos, aquilo que nos diz esses 4 livros. O livro de Mateus, Marcos, Lucas e João nos contam uma história que facilmente é esquecida. Qual é o assunto central desses 4 livros? É preciso considerar com clareza a mensagem dos evangelhos, porque a nossa vida depende, ou deveria depender, da mensagem desses textos. Nós precisamos considerar a possibilidade que esses textos irão renovar ou dar uma visão completamente nova sobre a missão de Deus no mundo e o nosso lugar no meio disso que Deus tem realizado. E a proposta de leitura e interpretação que nós vamos aprofundar ao longo desses próximos domingos é que o Evangelho é a história de como Deus se tornou rei. É estranho a gente pensar que Deus já é rei e já está governando o mundo que a gente vive. Basta a gente perceber a presença tão comum e tão profunda que o mal tem dentro da nossa existência. Mas se Mateus, Marcos, Lucas ou João vivessem nossos dias, eles não se arrependeriam de ter dito o que disseram, e os motivos pelos quais a mensagem deles permanece de que Deus se tornou rei e já está governando o nosso mundo é algo que nós vamos explorar ao longo dessas próximas semanas em que nos aprofundaremos sobre esse tema. Os nossos estudos estão divididos em 4 partes. Primeiro, a gente vai desenhar o problema e entender com a maior clareza que pudermos como ele está estabelecido no nosso meio. Depois, a gente vai considerar 4 dimensões que foram excluídas na leitura dos evangelhos. Em seguida, a gente vai falar como essas 4 dimensões nos ajudam a unir o tema do reino de Deus e da cruz de Cristo na nossa proposta de releitura dos evangelhos. E por fim, a gente vai procurar unir a maneira como nós vemos e lemos o evangelho com os credos que foram formulações dos primeiros séculos. A gente vai falar um pouco mais sobre os credos ainda hoje. Mas é importante que você lembre que os nossos estudos vão estar divididos então em 4 partes. E aquilo que a gente vai estar recorrentemente retomando nesses domingos é por que os evangelistas escreveram da forma como escreveram. Essa é uma pergunta válida para qualquer livro. Por que os clássicos foram escritos da forma como foram escritos? Por que se tornaram clássicos? O que determinou a escolha desses fatos para Mateus, Marcos, Lucas e João, e não outros fatos, porque a gente sabe que tem muitos outros eventos que não foram registrados da vida de Jesus, mas esses receberam uma especial atenção. Com que propósito? Qual é a história que eles estão nos contando? O que esses escritores tinham por intenção? Então vamos lá. No primeiro capítulo do livro, que já foi introduzido por Nelson no último domingo, que é Como Deus se tornou rei, do bispo N.T. Wright, ele fala que existem muitas perguntas que a gente pode falar ou fazer a respeito de Jesus. A gente pode se questionar sobre o nascimento de Jesus, por que ele tinha que nascer a partir de uma virgem. A gente pode se questionar sobre a morte de Jesus, por que ele tinha que morrer, por que tinha que ser crucificado, quais são os efeitos da morte, qual o significado de tudo isso. E também da ressurreição, de que maneira a ressurreição está relacionada à cruz, de que forma isso está relacionado às profecias do Antigo Testamento, o que a ressurreição significa para a gente hoje, enfim. Tem muitas perguntas que a gente pode fazer a respeito de Jesus. Mas tem uma dessas perguntas que possui um significado especial e que não é feita com a mesma frequência que costumamos fazer essas outras, que é por que Jesus viveu. Importa o antes da cruz
importa nós nos determos com muita atenção ou considerarmos muito valioso todo o material que é registrado a respeito dos fatos da vida de Jesus antes da sua morte? Faria diferença, por exemplo, se ele morresse pelos nossos pecados imediatamente depois do seu nascimento? Porque se a história for toda em torno da morte e da ressurreição de Jesus, ele poderia ter nascido e logo em seguida ter morrido. Mas existe um período um pouco maior do que 30 anos em que muitas coisas aconteceram e que precisam ser avaliadas com a importância que os evangelhos atribuíram a esses fatos. Muitas leituras desconsideram essas perguntas a respeito da vida de Jesus, muitas leituras do Novo Testamento. É como se a capa dos fatos e dos eventos importantes a respeito de Cristo estivessem lá. O nascimento, a morte e a ressurreição estão lá, nas pregações, nas interpretações, mas o corpo foi perdido. Tudo o que acontece entre o nascimento e antes da crucificação não recebe tanta ênfase assim, não possui um significado tão integrado quanto esses outros grandes eventos do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus. O que nós fazemos com todo esse material que Mateus, Marcos, Lucas e João produziram, que a história conservou, que chegou a nossas mãos, mas que não fala sobre o nascimento, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus, está lá nos Evangelhos. Para muitos cristãos, quando a gente pergunta assim, o que é o Evangelho? Ou quando eles vão evangelizar alguém, aquilo que sai como uma expressão quase que impulsiva ou uma expressão bem consolidada na nossa memória, na nossa percepção do que é Evangelho, seria algo mais ou menos assim. Evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados e tudo o que nós precisamos fazer é crer, sem tentar impressionar Deus com boas obras. De um jeito ou de outro, você pode mudar um pouco essa formulação, mas eu acredito que você vai concordar que essa é a maneira como nós, em diversas ocasiões, resumimos a mensagem do Evangelho. Nada no conteúdo dessa definição está errado, é contra o conteúdo bíblico, é contra aquilo que está registrado no Novo Testamento. Mas é curioso a gente pensar que o nosso resumo e a nossa percepção mais precisa e objetiva de Evangelho tem muito mais a ver com o conteúdo de Paulo do que com o conteúdo dos 4 Evangelhos. Nós não costumamos recorrer aos conceitos, às ideias, às imagens que nos foram legadas por Mateus, Marcos, Lucas e João na hora de falar a respeito do Evangelho, ainda que nós consideremos que esses livros são os 4 Evangelhos. A centralidade da morte redentora, ou seja, a doutrina da expiação, e como isso é apropriado pelo pecador, ou seja, a doutrina da justificação pela fé, é aquilo que está na nossa mente quando nós pensamos no conceito e no resumo da mensagem do Evangelho. Apesar de nós pensarmos a mensagem do Evangelho nesses termos, centrado na expiação e na justificação pela fé, Mateus, Marcos, Lucas e João não têm muita coisa a dizer sobre expiação e sobre justificação pela fé. Claro que os Evangelhos falam dos eventos que dão base para a construção da doutrina da expiação e da justificação pela fé, que vão ser muito mais explorados e desenvolvidos por Paulo. Mas será que isso é tudo? O valor e a importância dos evangelhos no Novo Testamento é basicamente para registrar e afirmar que Jesus morreu e ressuscitou? Sendo assim, os evangelhos só ganham sentido quando Paulo interpreta e explica esses eventos, mesmo que nenhum dos evangelistas que escreveram esses livros ou os demais membros da igreja primitiva soubessem o significado da morte e da ressurreição de Jesus? Será que as coisas só ganham sentido a partir do momento que Paulo elabora essas coisas em torno das consequências da morte e da ressurreição de Jesus em relação à doutrina da expiação e da justificação pela fé? Não é um pouco irônico a gente pensar que o Evangelho, consequentemente a forma como nós evangelizamos, está muito mais baseada
em Paulo do que Mateus, Marcos, Lucas e João, essas perguntas precisam provocar na gente a reflexão da coerência entre aquilo que nós consideramos como evangelho e aquilo que de fato está registrado nas formas e consagrado nas maneiras como nós comunicamos esse evangelho. Nós agimos como se o evangelho fosse sobre a morte e a ressurreição de Cristo, mas que não tem tanto a ver com a vida e o ministério de Jesus. Em muitos casos, os evangelhos perderam a sua posição privilegiada de centralidade no Novo Testamento e passaram simplesmente a categoria de ensino auxiliar para o conteúdo que encontramos em Paulo. Se você realmente quiser ter a teologia do Evangelho, compreender o que isso significa, o que significa a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, então você recorre a Paulo, que, claro, é palavra inspirada, é essencial e faz parte do nosso ensino. Mas a questão é por que a gente não faz esse mesmo tipo de aproximação ou busca dentro dos evangelhos? Em muitos momentos, os evangelhos eles são vistos como livros auxiliares à teologia que é bem desenvolvida apenas em Paulo. E a teologia que nós formamos da leitura do Novo Testamento não é, pelo menos no meu caso, e suspeito que no caso de muitas outras pessoas isso também seja verdadeiro, suficientemente influenciada pelos 4 evangelhos. Nós temos que ter o cuidado para não continuar cometendo aquele velho pecado de pegar os 4 evangelhos e forçar nas caixas que nós criamos a partir de outras fontes que não sejam o próprio texto bíblico. A gente lê os evangelhos a partir da influência que outros fatores que não diretamente o texto bíblico exerceu sobre nós. E uma forma como a gente pode perceber a maneira como os evangelhos foram perdendo a sua posição central e privilegiada na nossa construção teológica, na nossa percepção do que realmente é a mensagem do evangelho, o exemplo disso é o conteúdo dos credos. Os credos, ou os grandes credos, eles foram elaborados nos primeiros séculos, até por volta do século IV da Igreja, e eles reúnem pontos fundamentais que resumem a fé cristã, ou assim eles são utilizados, dessa forma eles são vistos. E esses credos eles desempenham um papel muito importante no cristianismo, e ainda que nós batistas não tenhamos o costume de repetir os credos na nossa liturgia, em geral isso não acontece nas igrejas hoje, mas eles desempenham essa tradição e essa importância litúrgica também em muitas outras tradições, né? Os presbiterianos, os congregacionais, os católicos, por exemplo, como parte da tradição cristã, também repetem os credos dentro da sua liturgia e nós concordamos com o conteúdo do que esses credos, os credos iniciais da igreja, possuem. Alguns dos principais credos são o Credo dos Apóstolos, o Credo Niceno e o Credo de Atanásio. Esses credos trazem muitas informações a respeito de Jesus, mas quando eles se referem ao Nosso Senhor, eles costumam passar do nascimento virginal de Jesus para o sofrimento e a morte. Veja como isso é interessante. Pega o conteúdo desses 3 credos, a gente não vai poder fazer isso em detalhes nesse momento, mas você encontra facilmente na internet, e observe as referências que eles fazem a Jesus, como cronologicamente eles vão construindo a imagem, mas logo depois do nascimento de Jesus eles pulam para a morte e vai falar sobre o padecimento, a crucificação e a ressurreição do Senhor. Nisso existe uma grande diferença entre os credos e os evangelhos, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, eles dedicam uma parte significativa dos seus escritos para falar da vida de Jesus. Os evangelhos dedicam especial atenção ao ministério público de Jesus e eles falam muito a respeito do reino de Deus, como esse reino de Deus veio com Cristo a fim de que se fizesse a vontade do Pai na terra, como se faz no céu. A história dos credos explica muito porque existe essa diferença de ênfase entre credo e evangelho. Os credos eles foram formulados num contexto de muita perseguição, de grande controvérsia. Houveram muitos mártires na igreja primitiva, muita divisão interna,
a ameaça de muitas heresias, e todos esses fatores forçaram os primeiros cristãos a estabelecerem com clareza o conteúdo da sua fé em pontos de dúvida e de disputa doutrinária. Então essas controvérsias elas meio que pautaram os assuntos tratados pelos credos, e os credos foram uma resposta que a igreja na época deu a esses problemas iniciais. E isso não é uma coisa ruim. No momento em que há uma ameaça, que há uma tensão, há uma divisão, ter com clareza aquilo que nós cremos a respeito desses pontos é essencial. É preciso sair da indefinição, da indecisão, e ainda mais considerando que a igreja era um movimento relativamente novo, então era preciso ter com muita clareza e profundidade ao mesmo tempo algo que captasse aquilo que era a interpretação da igreja ou da maior parte da igreja, e principalmente que estava em acordo com o ensino dos apóstolos. O problema surge quando esses credos ou esses pontos que foram abordados pelos credos passam a ser tidos como uma regra de fé. Eles deixam de ser uma declaração concisa a respeito dos pontos que geraram tensão em um determinado momento da história e passa a ser uma declaração do que os cristãos acreditam como um todo. Eles não foram formulados para tratar de todos os pontos fundamentais da fé cristã. Eles foram feitos para resolver tensões teológicas dos primeiros séculos da igreja cristã. E os primeiros cristãos, eles liam os evangelhos e eles liam também os credos. Não era necessário enfatizar a natureza ou a centralidade do evangelho, porque isso não estava em disputa, isso não estava em questão. A disputa era sobre esses pontos que eram tensionados e que foram resolvidos a partir da formulação dos credos. A gente vai dar um exemplo a partir do Credo dos Apóstolos, e eu espero que isso também sirva como um exemplo esclarecedor para a leitura que você vai fazer dos outros credos. Mas quando a gente lê o segundo artigo do Credo dos Apóstolos, que foi originado no século IV, e isso é importante a gente frisar, quando a gente ouve a palavra ou a expressão Credo dos Apóstolos, a gente acredita que foi formado pelos primeiros discípulos de Jesus, e não foi. É um credo formulado no século IV. O segundo artigo diz assim: creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Preste atenção um pouco mais detidamente nesses trechos. O qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e depois padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Fala-se sobre o nascimento e dele salta-se para a morte de Jesus. Se o credo resume a fé cristã como um todo, por que nós saltamos de Mateus 1 e 2 para Mateus 27 e 28? O que a gente faz com todo esse corpo de texto que vai de Mateus 3 até Mateus 26? Será que esse material todo, que foi registrado por Mateus, e é um raciocínio que se aplica aos outros evangelhos também, é só para satisfazer a nossa curiosidade de como Jesus era antes de morrer e ressuscitar? Um influente acadêmico do século XX, um alemão chamado Rudolf Bultmann, fez a seguinte pergunta dentro desse contexto do material dos evangelhos, que não é sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E essa pergunta, junto com sua proposta de resposta, influenciou muita gente. A pergunta é a seguinte: por que a igreja, adorando ao Senhor vivo, deveria se preocupar com a história do que ele fez no passado? Vou repetir. Por que a igreja, adorando ao Senhor vivo, deveria se preocupar com a história do que ele fez no passado? Nós voltaremos a falar da proposta de resposta de Bultmann um pouco mais à frente, mas faz sentido a pergunta que ele faz. Se a gente está adorando a um Deus vivo, se nós cremos que Jesus ressuscitou, por que ficar analisando com todo cuidado, com todo o foco e ênfase aquilo que ele fez durante a vida antes da sua morte
e ressurreição. O que importa é que ele morreu e ressuscitou, e a gente deve seguir a vida a partir desses fatos. Muitos conservadores responderam a essa pergunta afirmando que os evangelhos eles incluem todo esse material que vai de Mateus 3 até 26 e assim também com os outros livros, para nos dar detalhes biográficos contextuais sobre Jesus. É mais ou menos para construir o cenário a fim de que se narrasse os fatos que são realmente importantes, que Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. O credo niceno, por exemplo, repete esse mesmo padrão de enfatizar esses eventos, assim como fez o credo dos apóstolos, e você também pode ver isso no conteúdo do credo de Atanásio. Salta-se do nascimento e vai direto para a morte. Os evangelhos, por outro lado, insistem em nos dizer que o reino ele não chega com a morte de Jesus. E essa é uma mensagem que você encontra em abundância nesses livros. Mas ele chega a partir do ministério público de Jesus, da sua carreira pública. Como esse fato de que nós devemos deslocar a inauguração do reino de Deus, da morte e da ressurreição de Jesus, para um momento anterior da vida de Cristo. Nós devemos situar o seu ministério como a inauguração desse reino. Como esse deslocamento muda a maneira como nós vemos o Evangelho, a boa notícia que Cristo nos dá, o que Ele conquista para nós. Será que nós devemos nos preocupar de fato com essa questão? Isso mexe com a nossa percepção da palavra como um todo, da Bíblia, e para além do texto, mas para aquilo que o texto revela a respeito da obra de Deus no mundo? Será que essas coisas são de fato importantes? A mensagem dos evangelhos está dentro de um contexto judaico. Deus é o Criador do mundo e Ele prometeu que irá resgatar esse mesmo mundo no final de sua história. Os evangelhos insistem em nos falar desse resgate da criação por parte do próprio Deus. Não da destruição do mundo, não do abandono de Deus por parte da sua criação que ficou ruim e por isso Ele irá jogar fora, irá destruir aquilo que Ele fez inicialmente. A mensagem do Evangelho fala a respeito desse resgate por parte de Deus, e essa é a mensagem que foi construída dentro do seio do povo judaico. Essa era uma expectativa e uma esperança que vinha sendo alimentada durante séculos e agora está sendo tratado no Evangelho. A maneira como isso foi construído ao longo da história do povo e como isso encontra um cumprimento em Jesus são cenas dos próximos capítulos, mas é importante ter com clareza esse fato. A mensagem dos Evangelhos ela é compreendida dentro de um contexto judaico. E a história dos Evangelhos é a história de como Deus se tornou rei do mundo que Ele mesmo criou. Finalizando então esse estudo do nosso primeiro capítulo e voltando ao acadêmico que a gente citou há pouco tempo, Rudolf Bultmann, é importante a gente notar que Bultmann fez muitos discípulos e influenciou muitos outros estudiosos e, consequentemente, muitas igrejas. E ele tratou da forma como acreditava ser apropriada a leitura do Novo Testamento. Para ele, a narrativa do ministério de Jesus ela não era necessária para compreender a teologia do Novo Testamento. Se você quer realmente compreender o todo, a imagem que está sendo construída teologicamente em todos os escritos do Novo Testamento, você não precisa se preocupar com o ministério de Jesus, afirmou Rudolf Bultmann. Você só precisa saber que Jesus foi crucificado e que Ele está vivo. O fato de que Jesus ensinou ou viveu em uma carreira pública não eram fatos essenciais. Bultmann não lia os evangelhos para saber por que Jesus viveu. Ele acreditava que os evangelhos manifestavam como os primeiros cristãos expressavam sua fé ao contar histórias. Nessa visão, aquilo que os evangelistas escreveram não era necessariamente fiel aos fatos históricos. Essas histórias seriam expressões cristãs mitológicas, contadas como se fosse a história da vida de Jesus. A comunidade cristã inicialmente não estava formulando ou registrando histórias segundo os fatos que elas presenciaram.
Aquilo que nós lemos nos evangelhos e a proposta de Bultmann é de que a comunidade dos cristãos primitivos, da igreja primitiva, contou histórias que expressavam a sua fé, mas que era influenciado por fatores mitológicos e não necessariamente fatos que poderiam ser ou que correspondiam à realidade. Essa escola de pensamento, é verdade, perdeu força nos últimos anos, mas teve um lugar muito importante na academia. E o fato que nós trazemos ela à tona é porque, se você for se aprofundar no estudo dos evangelhos, você vai se deparar com propostas semelhantes a essa que Rudolf Bultmann fez, e você irá encontrar outras propostas que também não têm toda a coerência com aquilo que nós acreditamos ser a leitura mais apropriada do Novo Testamento e que nós exploraremos nos próximos encontros da nossa escola bíblica. A questão é que o problema ao qual Rudolf Bultmann propôs uma resposta, ele permanece em aberto para muitas pessoas e para boa parcela da igreja. Não basta a gente dizer não para leituras que consideramos liberais, que consideramos inadequadas, sem fazer uma proposta de leitura que faça jus ao material que está nos 4 evangelhos. A gente ainda precisa dar uma resposta à maneira como o ministério e a vida de Jesus são integrados à sua morte e à sua ressurreição. A teologia do Novo Testamento precisa costurar todos esses fatores de uma forma que seja coerente e não segmentar, fracionar o Novo Testamento procurando os fatos que de alguma forma lhe parecem mais relevantes para construir aquilo que nós acreditamos ser a mensagem do Evangelho. Não basta a gente dizer não, a gente tem que fazer o trabalho de propor algo que seja superior e mais coerente com o texto bíblico. Nesse processo, nós não podemos abraçar os credos, por exemplo, e rebaixar os evangelhos a documentos auxiliares como uma confirmação do conteúdo das nossas declarações de fé. A gente poderia fazer isso. Olha, a tradição cristã é tão estabelecida em torno dos credos que a gente poderia usar os credos como a nossa régua do que é uma leitura apropriada e não apropriada do Novo Testamento. Mas isso é insuficiente, porque a gente tornaria o texto dos credos autoritativo em relação ao texto das Escrituras. A gente também não pode, por exemplo, pegar as formulações teológicas dos reformadores, de Lutero, de Calvino ou de qualquer um dos outros reformadores e colocar tais formulações teológicas acima dos próprios evangelhos e usar os textos bíblicos apenas para entender a doutrina que nós centralizamos em termos da justificação pela fé ou da expiação ou das duas coisas. É como se a gente centralizasse primeiro os temas doutrinários e depois procurasse os textos bíblicos que nos dão fundamento para isso ou que nos permitem ver com mais clareza as doutrinas da justificação pela fé e a doutrina da expiação. O que a gente precisa fazer é considerar que o Evangelho é um texto denso, vívido e surpreendente. E se ele atravessou esses 2000 anos de história e o Senhor nos fez ter acesso a esse texto hoje, é porque, no mínimo, a gente precisa ler os evangelhos pela história que eles contam, e não que a gente gostaria que eles contassem. A gente precisa saber qual é a ênfase que Mateus, Marcos, Lucas e João deu aos seus textos, e não a ênfase que a gente aprendeu pela história ou pelas tradições que estão lá. É preciso ter atenção ao texto do Evangelho e procurar saber o que essas histórias estão nos contando. Se você tem interesse em se aprofundar nessas questões, então continue com a gente nos nossos próximos encontros.